Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Não esqueça de deixar um like e se inscrever aí no canal para vocês receberem as notificações das próximas aulas. Eu gostaria de discutir com vocês um outro elemento de circuito elétrico que causa um pouco de dor de cabeça na maioria dos estudantes, mas eu tenho certeza que depois dessa aula você vai entender aquilo que te afligia e você deve conseguir resolver os problemas com mais facilidade. Eu quero conversar com vocês a respeito dos capacitores. Então, vamos lá. Capacitores são dispositivos que armazenam energia potencial elétrica devido ao acúmulo de cargas elétricas. Existem várias formas de capacitores e vocês veem aqui nessas figuras. Capacitor eletrolítico, capacitor de cerâmica, de poliestireno, poliéster, polipropileno, tântalo e mica. Eles têm formas diferentes, materiais diferentes, mas eles servem todos para a mesma coisa: armazenar energia elétrica devido ao acúmulo de cargas elétricas. Então, o que eu quero discutir com vocês é quanta energia o capacitor armazena, quanta carga ele acumula para armazenar aquela determinada quantidade de energia. Então, vamos pensar em representar capacitores da seguinte forma. Utilizaremos um símbolo que é composto por um fio e duas barrinhas paralelas de mesmo tamanho e mais um fiozinho. Então, esses dois fios que você vê aqui, ó, são esses terminais do capacitor. Ok? Obviamente que aqui você vê a estrutura um pouco mais complexa do que essa, mas um capacitor desse tipo funcionaria de forma equivalente a qualquer um desses outros, dessas outras representações que você vê aqui. Então, a partir de agora, vou representar os capacitores assim. Os capacitores, eles têm uma característica importantíssima, chamada capacitância. A capacitância está para os capacitores, assim como a resistência elétrica está para os resistores. Ou seja, é uma característica dos capacitores, que é definida como carga elétrica por unidade de potencial elétrico. Bom, então imagine um condutor esférico de raio R. Eu vou eletrizar este condutor com uma carga elétrica Q. Nós sabemos que ele vai possuir um potencial elétrico V. Nós poderíamos então definir a capacitância desse condutor como sendo a carga armazenada pelo potencial elétrico da esfera, ok? Q por V. Lembre que V é kQ por R, então nós poderíamos combinar essas duas expressões. Q dividido por V é a mesma coisa que Q dividido por kQ por R. Q dividido por Q, isso é 1. Sobra para nós então que a capacitância desse condutor esférico, além de poder ser escrita como carga por potencial, também pode ser escrita como o raio do condutor pela constante eletrostática do meio no qual ele está inserido, ok? Ou seja, a capacitância depende do raio da esfera. Ela depende de características geométricas, ok? Então, guarde isso. É difícil de aparecer a capacitância do condutor esférico nas questões de vestibular, mas se aparecer, você está avisado, ok? Bom, unidade de capacitância é a carga pelo potencial.
a carga a gente mede em Coulomb, o potencial a gente mede em Volt, portanto, a capacitância é medida em Farad, ok? F maiúsculo representa Farad, ok? Bom, vão aparecer submúltiplos de Farad, como por exemplo, milifarad, microfarad, nanofarad ou picofarad. Capacitor plano. Nós vamos nos ater aos capacitores planos, ok? Por isso eu vou definir a capacitância do capacitor plano. Definimos a capacitância para esse capacitor como sendo a carga dividido pela tensão elétrica aplicada. Carga pela DDP. Sendo assim, imagine uma fonte de tensão, eu ligo dois fiozinhos, um no polo positivo e um no polo negativo, e aí então instalo um capacitor entre esses polos. O que acontece é que esse capacitor ele vai começar a carregar, ou seja, ele vai começar a acumular cargas elétricas nas suas placas. Veja, olhe para essa figura. Temos aqui um ponto A, passei pelo capacitor, troco ponto B e fechei lá no polo negativo, ponto B. E aí então, nós sabemos que no polo negativo tem uma aglomeração de elétrons e que essas plaquinhas, como elas são condutoras, nós teremos elétrons livres. Então, devido à DDP aplicada, esses elétrons se movimentam e, como resultado, você pode ter percebido que essa placa perdeu elétrons, portanto, sobra prótons nela, e essa placa aqui recebeu elétrons, portanto, ela fica eletrizada negativamente. Com isso, nós temos aqui uma atração entre esses prótons e esses elétrons, então nós temos ali energia potencial elétrica armazenada. Ah, mas por que esses elétrons não saltam para cá? Porque aqui tem um isolante. Sendo assim, a capacitância é a carga pela DDP aplicada, ok? E aí então nós poderíamos estudar a carga acumulada no capacitor. Se nós isolarmos a carga, ficamos aqui com a formulinha do Kiko, ok? Então, para você calcular a carga acumulada no capacitor, é só fazer Kiko, beleza? Q igual a CU, a capacitância vezes a DDP aplicada me dá a carga acumulada. A capacitância da esfera, que nós vimos há pouco, depende do raio, ou seja, depende de características geométricas e do meio. Pergunta: será que a capacitância do capacitor plano também depende dessas características? Bom, vamos então estudar de forma mais aprofundada o capacitor de placas paralelas. Eu gostaria então de discutir com vocês o que afeta a capacitância desse capacitor. Então, imagine a seguinte situação. Uma placa metálica de área A, mais uma disposta paralelamente à primeira. Eu vou então inserir entre essas placas que estão distanciadas D, um isolante ou dielétrico. Então veja, eu fiz um sanduíche ali com duas placas metálicas e um material isolante no meio. Nós vamos chamar isolante de dielétrico a partir de agora. São sinônimos, ok? Bom, sendo assim, pessoal, nós podemos determinar a capacitância desse capacitor plano, ou um capacitor de placas paralelas, dependente de meio que está entre as placas, a área de uma das placas e a distância entre elas. Então, C é igual a K ε0 A sobre D. É assim que a gente determina a capacitância desse capacitor plano. Sendo C a capacitância medida em Farad,
A área de uma das placas, medidas em metro quadrado. D, a distância entre as placas, medida em metro. E ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, medido em farad por metro. Lembre, isso vale 8,85 10 a menos 12 farad por metro, ok? Ah, mas por que aqui tem esse K? Isso aqui é a constante eletrostática? Não. K é a constante dielétrica do meio. Por quê? Pode não ser o vácuo aqui. Pode ser qualquer outro material isolante. Então nós vamos escrever a permissividade elétrica desse outro material isolante como sendo uma constante vezes a permissividade elétrica do vácuo, ok? Então nós poderíamos trocar esse KE0 aqui, ó, por E. Então, por exemplo, se o exercício te fornece a permissividade elétrica, vamos supor, de papel, ao invés de você utilizar KE0, você já troca o E aqui no lugar do KE0, ok? K representa quantas vezes a constante dielétrica de um meio qualquer é maior ou menor que a do vácuo. K representa quantas vezes a constante dielétrica de um meio qualquer é maior que a do vácuo. Exemplo, se K for 2, o meio material tem permissividade o dobro da do vácuo. E aí então nós podemos agora analisar a energia potencial armazenada no capacitor. Como nós vamos fazer isso? Graficamente, a carga acumulada no capacitor pode ser estudada pela equação do Kiko. Então você nota aqui que a carga depende da DDP aplicada na primeira potência. Então, se a gente fizer um gráfico de carga por DDP, nós teremos uma reta crescente que parte da origem. E aí, então, puxe na memória. Veja que uma carga aplicada ou uma DDP aplicada vai fornecer ao capacitor uma carga, ok? Então, nós temos aqui as correspondências e da memória nós podemos lembrar que o trabalho realizado sobre uma carga elétrica num campo elétrico era dado por talco. E eu estou lembrando dessa formulinha só para você perceber que se Q e U estão multiplicando, Q, U estão aqui nos eixos do gráfico, então na multiplicação a gente pensa na área sob o gráfico. A energia potencial armazenada nesse capacitor é numericamente igual à área sob o gráfico. Sendo assim, você nota uma área de triângulo, base vezes altura dividido por 2, sendo que a base é U, a altura é a carga, dividido por 2 eu tenho a energia. Além disso, você pode lembrar que a carga é dada por CU, então onde a gente tem o Q, a gente pode trocar por CU. Poderíamos determinar também a energia fazendo CU² por 2. Ou, se no lugar de U a gente trocar por Q sobre C, nós poderíamos obter essa mesma energia fazendo Q² por 2C. Você lembra que quando nós estudamos resistores, nós aprendemos 3 formulinhas para calcular a potência dissipada no resistor? Aqui nós também temos 3 formulinhas para calcular a energia armazenada no capacitor. Você deve utilizar aquela que for mais conveniente. Capacitores num circuito elétrico. Bom, pessoal, é exatamente esse tópico que causa um pouco de dor de cabeça. Então, muita atenção. Você deve lembrar dessa frase: por um capacitor totalmente carregado, não passa corrente elétrica. E isso deve te ajudar a responder circuitos elétricos, por exemplo, que contenham resistores e capacitores ligados em paralelo. Temos aqui uma fonte de tensão, liguei 2 fios, um no polo positivo e um no polo negativo,
vou ligar aqui um resistor e em paralelo com ele um capacitor. E aí então nós sabemos que depois de um certo tempo o capacitor está carregado completamente com uma carga Q. É nessa situação que eu quero fazer a análise. Para isso, vamos marcar pontos no circuito. Ponto A, mantenho, mantenho. Passei para esse lado, troco porque passei por resistor ou por capacitor, ou por fonte de tensão. Ok? Bom, nós sabemos que a corrente elétrica ela parte do polo positivo da bateria e segue, chegando nesse nó. O capacitor está totalmente carregado, por ele não passa corrente. Então a corrente vai se dividir? Claro que não. Ela vai passar reto e vai lá no resistor e volta no polo negativo, completando o circuito. Sendo assim, se a corrente total passa lá no resistor, você nota que entre os pontos A e B nós temos a DDP-U. Então como é que eu posso determinar essa corrente? URI. É só aplicar URI que eu consigo determinar a corrente elétrica. E no capacitor, como determinar a carga? Gente, é só aplicar Kiko. Por quê? O capacitor também está entre os pontos A e B. E qual a DDP entre os pontos A e B? Não é a DDP-U? Sim, então é só aplicar Kiko. Não tem segredo. Ok? Circuito resistor-capacitor ligados em série. Temos então a seguinte situação. Fonte de tensão, fios, liguei um resistor em série com um capacitor. E aí, o que acontece? O capacitor fica totalmente carregado. O que você precisa lembrar? Por um capacitor totalmente carregado, não passa corrente. E se pelo capacitor não vai passar corrente, já que ele está em série com o resistor, pelo resistor também não vai passar corrente. Isso significa que o resistor não funciona. E se o resistor não funciona, eu posso removê-lo dali. E analisando os pontos, nós temos ponto A, não tem mais o resistor aqui, então isso aqui também é um ponto A. Passei pelo capacitor, então ponto B, fechei lá na bateria o ponto B. Nós sabemos, então, que o capacitor está entre os pontos A e B. A bateria entre os pontos A e B está fornecendo uma tensão U ao capacitor. Sendo assim, se nós quisermos estudar a carga acumulada por esse capacitor, nós vamos aplicar a formulinha do Kiko. Sem dificuldades, pessoal. Desde que você lembre dessa frase aqui, por um capacitor totalmente carregado não passa corrente, você deve conseguir eliminar alguns resistores e simplificar o circuito, ok? Bom, em relação a capacitores, é isso que eu queria discutir com vocês. Hoje, desejo ótimo estudo a todos. Não esqueça de deixar um like e, se você conseguiu entender a aula, comente aí para mim, para eu saber a sua opinião. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau!